Eu sou Vanessa Fioravante, estou aqui para conversar com você sobre a linguagem não linear, sobre a rede planetária e como tudo isso pode trazer você para uma vida mais leve, com menos travas e bloqueios e avançando em direção ao seu lugar e ao seu caminho de bênçãos. Então, se você ainda não conhece o canal, já se inscreva aqui, já curte, fica por aqui comigo. Eu vou trazer uma linguagem bem simplificada, que é para você pôr isso em prática no teu dia a dia. Então, vamos lá, de maneira simples. O que a gente precisa para se nutrir, para crescer e para se desenvolver? A gente precisa se preencher de luz, dos mandamentos, daquilo que Deus já deixou estabelecido, de um legado de sabedoria que tem, por exemplo, em Provérbios, em Salmos, na palavra. Para quê? Para ser como um mapa, uma direção, uma chave que vai levar a gente na nossa jornada que se chama vida até o lugar extraordinário, até o lugar para manifestar muito mais do que aquilo que a gente já pensou um dia em viver. E como que a gente começa a se direcionar a nossa vaga, a nossa terra prometida, para viver as bênçãos aqui, nessa existência, nessa jornada? Primeiro lugar de tudo, você traz no seu DNA informações dos seus pais, dos seus familiares, dos seus antepassados. É como uma gravação da história que está lá. Mas também no seu DNA tem o DNA de luz. O DNA de luz, ele te conecta com um campo de força que já existe na rede planetária. Onde, à medida que você vai se nutrindo da palavra, de informações e vai se fortalecendo, você vai alcançando e conseguindo se aproximar e manifestar as bênçãos que já existem. Então, existe dentro da espiral atemporal, fora do tempo linear convencional, bênçãos derramadas em várias etapas da nossa vida. Para que a gente possa receber essas bênçãos, é preciso avançar o caminho, aceitar as coisas como são, sem inventar a realidade, sem contar histórias distorcidas para nós mesmos. De fato, aceitar aquilo que é e continuar agindo no seu melhor, mesmo quando as coisas não estão a seu favor, mesmo quando você não concorda com o que está acontecendo à tua volta. Mas o que está no teu alcance, que é o teu coração, e agir da melhor forma possível, é o que você vai fazer. Quanto mais você continua fazendo o melhor, se posicionando, colocando limites, posicionamento gera bênçãos, obediência aos mandamentos gera bênçãos. Então, quanto mais você para de ficar culpando pessoas e buscando explicação em pessoas e simplesmente vai ali dando o seu melhor e fazendo a sua parte, mais as respostas vão chegar até você e até o seu coração. Deus levanta pessoas, levanta anjos que trazem tudo aquilo que a gente precisa. Não é sobre uma determinada pessoa ou uma dificuldade ou alguém que está te fazendo mal. Não é sobre pessoas, mas é sobre você continuar confiando que tudo aquilo que você precisa para honrar tudo o que você vem buscando vai ser disponibilizado para você. Apenas dê o seu melhor e faça a sua parte. O que acontece? A maioria das pessoas se perde na busca e na luta com pessoas. Como se fosse aquela pessoa que tivesse que me reconhecer, aquela pessoa que foi injusta comigo, aquela pessoa que errou comigo, aquilo que está tudo errado,
As pessoas, elas são parte do teu movimento. Mas está lá na palavra, maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque vai ter momento que essas pessoas vão estar ali aplicando, para você se manter travada no seu caminho, aplicando uma resistência, te julgando, te criticando, sendo injustas, simplesmente para você não romper a resistência e continuar. A força que existe para te manter no mesmo lugar, para que você não viva o seu plano divino, para que você permaneça ali travado na sua história, é muito grande. Existe uma força muito grande que te segura para não romper a resistência e caminhar pela luz, pelo DNA de luz. Você fica ali só repetindo as histórias gravadas no DNA das histórias que vêm da família. Então você vai se pegar vivendo a mesma dificuldade que a sua irmã, seu tio, sua tia, seu pai, seu avô. Eu tô presa nas histórias de família. Não. Você tá prestando atenção na gravação que você carrega, e quanto mais você fica olhando tudo o que aconteceu até hoje na sua vida e dos seus familiares, você vai viver mais disso. Quanto mais você quiser saber sobre tudo o que eles já sofreram, você vai sofrer exatamente as mesmas coisas para você poder descobrir. Porque a vida é um grande espelhamento da rede planetária, da malha divina. Então, eu vou te fazer o convite de agradecer a história e começar a olhar o direcionamento de luz nos provérbios, nos salmos, do que já existe aqui um alvo para você chegar e recolher as suas bênçãos. Então, a vida é adiante. Todos nós trazemos um enredo no DNA. Todos nós trazemos uma história fácil e difícil que nos fortalece para ter as habilidades para poder romper a resistência. Então não é sobre as pessoas que te puniram ou que te prejudicaram ou que te traíram ou que te fizeram mal. Essas pessoas, elas são usadas dentro da rede, da Matrix, às vezes até para te prejudicar, para você perder força e travar. E às vezes nem elas sabem por que elas fizeram isso, ou por que te prejudicaram, ou acreditaram em algo que foi falado. Se você ficar olhando para o que te acontece, olhando para o que fazem para você, você não vai ter força para seguir. Só depois que você persiste, apesar das lutas, apesar das injustiças, e que você avança um pouquinho mais na direção, e que aí Deus vai levantando pessoas no seu caminho que vão te apoiar, levantando porta de saída, coisas boas vão acontecendo. Só depois que você continua é que você vai entender o que te aconteceu. Enquanto você está sofrendo conflito, injustiça, não pare. Não pare. Porque se você ficar aqui tentando resolver e se explicar e falar, as pessoas não vão nem te ouvir. Porque a resposta não está aqui. Existe o levante do inimigo, existe o conflito, mas isso é para te empurrar, tudo te move para o seu lugar de bem. Então continua que daqui a pouco você vai saber as respostas. Por que uma pessoa adoece? Porque ela trava aqui. Quando ela começa a romper a resistência e começa a alcançar coisas boas, ela começa a levar aqui um monte de bordoada, pedrada, perseguição. E aí ela trava aqui na injustiça, na dor, no caos, né? Porque quanto mais luz, mais sombra. Então os desafios vão aumentando. E aí a pessoa trava aqui na dor da injustiça, tentando entender por que ela está sendo vitimizada, e começa a adoecer. O pensamento começa a congelar, você começa a travar as situações, aí definhando, perdendo luz, perdendo força, dores musculares, dor no estômago, problema gastrointestinal, até evoluir para outras doenças com mais gravidade. Então, vai acontecer a injustiça, vai acontecer o contratempo e o conflito, faz parte de quando você está avançando e rompendo a resistência. Você pede a Deus a direção de luz, pede para o seu anjo te trazer a saída que você ainda não vê,
te sustentar em força até o próximo passo e continua. Depois você vai conseguir ter as respostas, você vai ser honrado pelo seu desenvolvimento no seu caminho, mas até que isso aconteça, se permaneça, se prevaleça, muitos desafios aqui vão ficar. Não fique pondo o teu tempo de vida tentando arrumar embrulhos do passado, tentando investigar histórias de família, porque o teu caminho é individual, em Deus, em luz. O seu caminho é sobre onde você vai chegar e é sobre onde Deus já preparou o extraordinário para você. A gente valoriza e honra todas as pessoas da família, que cada uma fez o seu papel, ok? Mas o seu é você, seu coração e Deus. Então, você continua, porque é Ele que vai ir sinalizando numa linguagem não linear, em códigos, em sinais, em sonhos, em inspiração, cada etapa do seu próximo passo. Ouça o seu coração e faça a ruptura dessas repetições, dessa gravação que te mantém aqui vivendo só a mesma história, e começa a avançar em direção ao seu lugar de luz e de bênçãos, porque quando você vai descobrindo o seu lugar, você vai ver que a vida transborda para você. Então, apenas continue. E se você conhece alguém que está passando por muitas lutas e muitos desafios, aproveite e compartilhe esse vídeo, porque a pessoa às vezes fica tão perdida no meio de tanta dor que não sabe como sair disso para continuar. Eu sou Vanessa Fioravante e eu tô aqui para te apoiar na sua jornada que se chama vida.